Vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês 3 lições que eu aprendi com esse texto. A primeira lição está bem no começo, quando então o Senhor Jesus Cristo diz assim: a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem comigo e vigiem. Então, nós precisamos de companheiros de oração. Nós precisamos de pessoas. Nós não conseguimos viver da melhor forma sozinhos. Todos precisam de alguém. Jesus Cristo precisou de alguém. Ele pediu para que os seus discípulos ficassem com ele, que estivessem vigiando com ele, estivessem orando com ele. Eu preciso de parceiros de oração. Você precisa de parceiros de oração. Todos nós precisamos de parceiros de oração. Então, porque dessa forma nós não estamos sozinhos. Igreja, nós precisamos nos unir. Quando a igreja no Novo Testamento, em Atos, estava passando por uma grande tribulação, que o discípulo Pedro estava preso, eles se reuniram numa casa em oração. E naquele momento que eles estavam orando, abriram-se as portas da prisão e ele saiu de lá. Então nós precisamos crer que a oração tem poder e precisamos crer também que quando nós estamos juntos, ela tem um poder ainda maior. Se é que a gente pode falar dessa forma. O que eu quero dizer com isso? É que se eu oro, você está orando, todos estão orando no mesmo propósito. Tem várias pessoas clamando ao Senhor com o mesmo propósito. O Senhor nos ouve do céu. E o Senhor atende. Também o que nós podemos aprender neste momento com relação a ter um parceiro de oração é que você nunca vai se sentir sozinho. Então aprendamos com Cristo. Essa é a primeira lição que eu tiro desse texto. A segunda lição que eu tiro desse texto é que o Senhor Jesus Cristo, ele apresenta dessa forma aqui, como acontece, ele vai ora uma vez e ele está agoniado. E nesse momento, ele apresenta para Deus as suas dores. Ele volta e encontra os discípulos dormindo. Ele volta e apresenta para Deus a mesma oração. Ele vai novamente, os discípulos estão e eles estão dormindo, e ele volta novamente para orar. Então, o que eu aprendo é que nós precisamos orar e orar várias vezes. Olha o que diz a palavra em Lucas capítulo 22. Então, quando ele vai falar com o Senhor, no verso 41, do capítulo 22 de Lucas, ele se afastou um pouco à distância de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, afasta esse cálice de mim, mas por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Imediatamente um anjo do céu apareceu ao seu lado e o consolou. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar e orar muito, porque nós sabemos que o Senhor vem nos consolar, o Senhor vem com o seu anjo nos dar o consolo necessário. Então não desista. Não desista. Por muitas vezes os discípulos, o que eles fizeram? Eles dormiram. Pode ser que a gente esteja muito cansado, pode ser que nós estamos assim desistindo muito fácil diante das circunstâncias, mas a palavra de Deus está nos orientando através do próprio Cristo que nós devemos continuar orando. Ore, ore sem cessar é a palavra do Senhor para nós. Ore, não desista. Para esses casos precisa muito de oração, é o Senhor falando. Então eu quero te convocar a orar sempre e muito, porque isso é que o sustentou. E eu também tiro a terceira lição, é que o Senhor Jesus Cristo, já na terceira vez, quando ele volta e eles estão lá, inicialmente ele começa uma oração, vocês vão se lembrar, inicialmente ele fala da sua tristeza, ele está agoniado, ele fala assim: Senhor, afasta de mim esse cálice, e ao mesmo tempo ele fala assim: mas faça a tua vontade. E quando ele volta da terceira vez, ele já sabia. É como se ele aceitasse isso. Então a oração, meus irmãos, ela nos torna mais resistentes, ela nos torna mais fortes.
É por isso que nós precisamos orar. E eu quero contar com a igreja nesse momento. Nós precisamos orar e nós precisamos orar muito. Nós precisamos orar, nós precisamos ser parceiros de oração. Nós precisamos orar e nós precisamos crer no poder da oração, que nos torna mais fortes, que nos torna mais esperançosos, que nos torna mais confiantes e que vai fazer com que então essa proximidade que eu tenho do Senhor se torna cada dia mais íntima, de tal forma que a vontade de Deus se faça na minha vida. Necessariamente, e a gente vai ver nesse texto, que Jesus Cristo, ele pede para o Pai livrar ele deste cálice. No entanto, não foi o que aconteceu. Então, a oração, necessariamente, ela não será respondida da forma como nós queremos, mas nós cremos que, através da oração, há um consolo, porque o anjo veio e consola o Senhor Jesus Cristo, há um recebimento de uma condição melhor, ou seja, nós nos tornamos mais fortes, mais resistentes, mais compreensivos, mais claros do que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, nesta tarde, eu queria dizer para vocês, façam como Jesus Cristo, orem. Faça como Jesus Cristo, chame pessoas, convoque pessoas para estar orando junto com você, como nós temos feito todos os dias, às 9 horas da noite. Faça como Jesus Cristo, se fortaleça através da oração. E seja lá o que você está passando, seja a sua dificuldade, porque são muitas, eu sei, eu tenho ouvido de vocês, de todas as dificuldades que vocês têm passado. Creiam, assim como foi com Cristo, também será conosco. E é crendo nesta palavra que nós vamos passar por esse grande momento. Eu quero abençoar a todos vocês, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.